Fala galera, e o Palmeiras, hein? Perdeu pro Flamengo e os jogadores palmeirenses ficaram na bronca, mas muito na bronca com a arbitragem. É incrível como o VAR ele funciona em todo lugar do mundo, nas grandes ligas, e nós brasileiros temos a categoria de cagar com tudo, porque o árbitro tem que ter autonomia, ele viu, estava na frente dele. Quando você chama para ver um lance na TV, o cara para, óbvio que qualquer contato ele parece que é falta. E em todo lugar o árbitro de VAR o árbitro vai no VAR, ele demora 30 segundos, 20 segundos, hora e volta, aqui demora 3, 4, 5 minutos. Rola uma discussão entre o árbitro de vídeo e o árbitro de campo, e isso não é acho que a função do VAR. A função do VAR é para corrigir os erros óbvios e claros, aqueles que não deixam dúvida para ninguém. Aonde existe dúvida, não tem que chamar, tem que deixar o árbitro decidir. Eu não estou falando que é para o Palmeiras, eu falei no começo que todo final de semana alguém é beneficiado e alguém é prejudicado. Uma vez é o Palmeiras, outra vez é o Flamengo, amanhã vai ser o Palmeiras beneficiado por alguma... Enfim, é o futebol, não é o problema de um, é o problema de todos. Então, eu acho que óbvio que naquela altura um pênalti dado daquela forma, ele não só altera o placar, mas também muda o nosso emocional, muda a nossa forma de ver o jogo, mas vamos seguir em frente, descansar e melhorar. E teve acusação de ambas as partes. Até Boto veio criticar a postura do Palmeiras. Já começa a ser hábito, e não devia ser hábito vir aqui falar sobre arbitragem, mas é triste ver um jogo, que é um jogo até bem disputado, contra uma equipa muito boa como é o Palmeiras, e ver o treinador deles a falar de arbitragem, ver ali dentro um dirigente deles a invadir a cabine do árbitro, como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. O que se passa ali dentro é um penalti que é fora da... Penalti não, uma falta que é fora da área, que o árbitro transforma em penalti, um penalti que ele não marca e que tem que ser o VAR a chamá-lo, um pisão no Luís Araújo que dava o segundo cartão amarelo ao jogador do Palmeiras, e o que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem, e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E isto não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por este caminho, e a CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo não é do tempo, é do terceiro mundo. Aquilo que se vê ali dentro é do terceiro mundo, tá? Galera, esse pênalti aí é meio duvidoso. Mas agora, escuta esse áudio vazado do André Rizek, lá do jornalismo esportivo da Globo. E você vai entender aonde eu quero chegar. Confira aí. De que o Flamengo tem que ser soberano, que para o Flamengo ser soberano tem que ridicularizar os outros. Então, assim, os feitos dos outros são menos comemorados, são menos vibrados, menos enaltecidos. E quando você questiona isso, não, mas é isso mesmo. Por quê? Porque é Flamengo. Como assim? E aí, assim, eu acho que por eu ter tomado esse choque, quando você está no dia a dia, você não percebe isso. E eu tinha o Renato Maurício Prado na minha bancada, que era um cara influente do Globo, que dizia que era isso mesmo. E aí o editor dos esportes do Globo, que era o Toninho Nascimento, torcedor do Fluminense, dizia, não, Zé, mas aqui no Rio assim, mas por que é assim, cara? E o Toninho fez uma capa que eu detonei com ele no programa, que era Botafogo vence um estadual esvaziado. E aí eu mostrei, foi uma manchete do Globo quando o Botafogo foi campeão estadual um desses anos aí. E eu mostrei que no ano anterior o estadual do Rio não tinha sido melhor. O Botafogo tinha ganhado os 2 turnos. Que ano foi isso? 2013? E a manchete do Globo na primeira página foi Botafogo vence um estadual esvaziado. E eu mostrei, quando é que tinha sido em outros anos do Flamengo, assim, Flamengo leva a Guanabara, Taça Rio é do Mengão. Uma diferença muito clara. Teve um dia que o Vasco goleou o Aurora, lembra? Pela Sul-Americana. Maior goleada da história internacional do Vasco. E a manchete do Globo, numa quinta-feira, era Ronaldinho contra o Grêmio. O jogo era no domingo. Então não faz sentido. E a goleada do Vasco era desse tamanhozinho assim. Não faz sentido editorial. Não tem lógica editorial. Tem lógica financeira. Não tem lógica, acho que é cultural, assim, dessa coisa do... Acho que o Flamengo não tem culpa disso, mas o Rio tem uma cultura, na minha opinião, uma bobagem do mundo, uma visão de um paulista, de que o Flamengo é o soberano, e para o Flamengo ser o que é desse tamanho, essa potência absurda, você tem que espizinhar os outros, diminuir os outros. Sim. E assim, essa manchete é muito... Eu duvido
que um gol do Flamengo, a manchete fosse gol casual do Flamengo dá a vitória. Não. Mengão, a mística do Mengão, não sei o que lá. Então acho que tem uma cultura, e como se aceita muito facilmente isso no Rio. Galera, se a imprensa escolhe um lado para beneficiar, pensa comigo, você não acha que seria possível a arbitragem brasileira escolher um lado para beneficiar, que neste caso é o Flamengo? Bom, é um questionamento que fica, porque esse pênalti aí é muito duvidoso. Deixa seu comentário, o que você pensa sobre isso? E se você curte nossos conteúdos, deixa seu like, se inscreva no canal. Valeu e até a próxima! É incrível como o VAR ele funciona em todo lugar do mundo, nas grandes ligas, e nós brasileiros temos a categoria de cagar com tudo.